Então, pessoal, vamos resolver agora a questão 6.8 do Micropéria, que diz que ar com uma temperatura na corrente livre T igual a 20 graus Celsius escoa paralelamente sobre uma placa plana de comprimento L igual a 5 metros e temperatura da superfície da placa de 90 graus Celsius. Entretanto, obstáculos colocados no escoamento intensificam a mistura com o aumento da distância x da aresta frontal. E a variação espacial das temperaturas medidas no interior da camada limite é correlacionada por uma expressão da forma T, em graus Celsius, igual a 20 mais 70 exponencial de menos 600 xy, onde x e y estão em metros. Determine e represente graficamente a maneira pela qual o coeficiente convectivo H varia com x. Calcule o coeficiente convectivo médio H para a placa. Então, são três coisas que devemos fazer, né? Determinar como o coeficiente convectivo local varia com x, representar graficamente e calcular o coeficiente convectivo médio para a placa. Lembrando que a placa tem um comprimento de 5 metros. Então, a gente tem ar entrando aqui nessa placa, né? O fluido que está penetrando aqui na placa plana é ar. Ele tem uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, o ar, ao penetrar na placa, ele vai encontrar obstáculos que vão intensificar a mistura com o aumento da distância x da aresta frontal. Então, aqui a gente tem a equação que descreve a distribuição de temperatura nessa camada limite de temperatura. A gente tem o tamanho da placa, que é L igual a 5 metros. Bom, sabemos que a gente lida com uma camada limite térmica. O coeficiente da camada limite térmica é dado pela equação H menos K, derivada parcial da temperatura em relação à derivada parcial da direção y, quando y é igual a zero, dividido pela temperatura da superfície menos a temperatura do fluido na corrente livre. Essa equação ela é obtida quando a gente iguala a equação de Fourier no fluido e a lei do resfriamento de Newton. É a equação 6.5 do livro Micropéria. Derivando parcialmente a temperatura em relação a y, com y igual a zero, da equação Txy igual a 20 mais 70 exponencial de menos 600 xy, a gente vai ter um valor para essa derivada parcial igual a 70 vezes 600x. Logo, a gente vai poder reescrever que o coeficiente convectivo vai ser igual mais K, mais porque menos com menos vai dar mais. K, que multiplica 70 vezes 600x, dividido pela temperatura da superfície menos a temperatura da corrente livre. Lembrando que a temperatura da superfície é função de Txy igual a 20 mais 70 exponencial de menos 600 xy. Quando y é igual a zero, a gente tem que Ts é igual a T, x0, e aí onde for y a gente zera, isso aqui vai dar 90 graus Celsius. 600x vezes 0 vai dar 0, exponencial de 0 dá 1, 1 vezes 70, 70, mais 20, 90 graus Celsius. Daí a temperatura da superfície. Então, para a gente determinar o valor de K, a gente tem que encontrar uma temperatura média entre a corrente livre e a superfície da placa, entre a temperatura da corrente livre e a temperatura da superfície da placa. Então, vai ser Ts mais T infinito dividido por 2. Isso aqui vai nos dar 20 mais 90 dividido por 2 igual a 55 graus Celsius. Então, somando essa temperatura média, 55 graus Celsius mais 273
a gente tem um valor de 328 Kelvin. Onde no vídeo anterior a gente calculou o valor de K para esse valor de temperatura, que ficou algo em torno de 0,028 watt metro Kelvin. Com isso a gente pode jogar nessa equação e determinar o valor do coeficiente convectivo, que fica K 0,028 vezes esse valor de temperatura, que é 70 vezes 600, que dá 42.000, x dividido pela diferença das temperaturas da superfície menos a da corrente livre. Vai dar 70. Esse valor de H vai ficar algo em torno de 17 vezes x watt metro quadrado Kelvin. Então, aqui a gente acha uma relação entre o coeficiente convectivo e a variável x. O segundo ponto era representar graficamente o coeficiente convectivo local H variando com x. Então, eu fiz esse gráfico, pegando os pontos de x igual a 0 até x igual a 34, porque eu quis ver como é que se comportava além do tamanho da placa. Lembrando que a placa só tem 5 metros. E aqui no eixo Y a gente tem o valor para o H. Como aqui a gente pode ver que H, o coeficiente local, o coeficiente convectivo local, ele varia linearmente com x. Então, esse aqui é o gráfico, além do que é pedido, que o que era pedido era só até 5 metros de x, e daria um H igual a 85 watts por metro quadrado Kelvin. O último ponto é calcular o coeficiente convectivo médio para x maior ou igual a 0 e x menor ou igual a 5 metros, que é o tamanho da placa, né? Então, a gente vai ter que esse coeficiente convectivo médio, aí sim, usando a equação 617 do livro, a gente tem 1 sobre L, integral de 0 até L, que é o comprimento total da placa, o coeficiente convectivo local dx. Então, a gente vai ter 1 sobre L, que vale 5, integral de 0 até 5. O H, a gente viu que é 17x dx. Que é constante, a gente vai colocar para fora. Então, fica o H médio igual a 17 sobre 5, integral de 0 a 5 de x dx. E aí vai dar 17 sobre 5. Essa integração dá x ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 5. Aqui a gente vai ter 17 vezes 25, e aqui embaixo 10, o que vai nos dar 42,5 watt metro quadrado Kelvin. Está aí a resposta do coeficiente convectivo médio de toda a placa de 5 metros. Um abraço a todos.